Olá, espero que vocês estejam bem, que a graça, que a paz de Deus repouse sobre o coração de cada pessoa que aqui hoje nos acompanha. E eu gostaria de convidá-lo para uma reflexão no livro de Provérbios, capítulo 10, dando sequência à nossa série de estudos bíblicos neste livro, Provérbios, capítulo 10, versos 20 e 21, que dizem exatamente o seguinte: Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Eu gostaria de convidá-lo a uma oração nesse momento. Senhor Deus, amado e querido Pai, nós queremos pedir a tua graça, a tua bênção, a tua paz sobre a vida daqueles que nos escutam através deste canal. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as famílias dos nossos irmãos que estão nesse momento reunidas. Que o Senhor abençoe os irmãos individualmente, que talvez, ó Pai, por circunstâncias outras, estejam sozinhos nesse instante, ouvindo a tua palavra, com o desejo no coração de aprender de ti. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde, nos proteja e nos livre do mal. Que o Senhor nos faça reconhecer o nosso pecado, que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração, transformação e mudança de vida. Que o teu nome seja glorificado, ó Deus, e que nós sejamos edificados pelo teu poder e pela ação preciosa do teu Santo Espírito e da tua santa palavra. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Observem que o autor do livro de Provérbios vai enfatizar a importância de usarmos as nossas palavras devidamente. Ele já tinha trazido algumas lições específicas quanto a esse tema nos versículos anteriores, por exemplo, dizendo que o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, dizendo, por exemplo, que o que abandona a repreensão anda errado, isso está no versículo 17, e orientando para que nós não usemos as nossas palavras de uma forma hipócrita ou para que não usemos as nossas palavras de uma forma imprudente ou precipitada. Na verdade, nós somos aconselhados a sermos moderados no uso das nossas palavras, a sermos analíticos, a sermos inteligentes, a termos bom senso quando emitirmos qualquer tipo de opinião. Há uma ênfase muito grande no livro de Provérbios quanto ao cuidado que nós devemos ter na administração daquilo que nós falamos. E as razões nos parecem muito claras. Aqui, por exemplo, nos versículos que nós acabamos de ler, nós teremos um pouco mais de elementos para reafirmar este ensino. Por exemplo, no verso 20, ele diz: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Prata escolhida é a língua dos justos, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Talvez você faça aqui uma pergunta: o que tem a ver uma coisa com a outra, não é? A língua do justo é comparada com o coração dos perversos. E a razão é óbvia quando nós analisamos o todo da Escritura. Nós vamos perceber que existe uma relação, existe uma conexão muito forte entre as palavras e o coração. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso claramente. E eu quero chamar a atenção para este ensino de Jesus, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15. Ali existe um momento de tensão entre Jesus e alguns religiosos da sua época, a quem Jesus Cristo chama de hipócrita, porque ele diz, citando o profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ali nós percebemos que as palavras que eram ditas em tom de louvor a Deus, na verdade não expressavam a verdadeira face daqueles que diziam adorar ao Senhor. Eles honravam ao Senhor com os lábios, mas no coração eles estavam longe de Deus. Nós somos chamados à atenção pelas Escrituras nesse aspecto, ou seja, as nossas palavras elas devem ser condizentes com aquilo que está no nosso coração, e aquilo que está semeado no nosso coração deve ser bom e proveitoso.
Tanto isso é verdade que quando estes religiosos da época de Jesus acusam os discípulos de Cristo de não lavarem as mãos antes de comer, deixando, portanto, de guardar uma tradição que eles tinham, Jesus diz que não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas é justamente aquilo que sai, porque aquilo que sai da nossa boca reflete o estado do nosso coração. E aí, um pouco mais adiante, no versículo 19, Jesus diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas contaminam o homem, né? E elas vêm do coração. Portanto, existe uma conexão entre o coração e as palavras, querendo ou não. Mesmo quando agimos de uma forma hipócrita, quando falamos qualquer coisa, isto revela que o coração se encontra contaminado pela mentira, pela dissimulação. Nesse caso aqui, quando pensamos no livro de Provérbios, nós percebemos então que há uma distinção. A língua do justo, a boca do justo, a palavra do justo é como uma prata escolhida, ou seja, é algo extremamente valioso. Aquilo que o justo fala é um refrigério para a alma de quem ouve. Aquilo que o justo fala produz edificação, transmite graça. Aquilo que o justo fala é um bálsamo, é uma bênção. De fato, o justo, ele aconselha nas suas palavras. O justo demonstra amor verdadeiro através das suas palavras. Através das suas palavras, a própria reprimenda, né, que o justo faz, intenta corrigir o mal ou evitar o mal sobre a vida de alguém. Então, o justo tem esta preocupação, por isso as suas palavras são como prata escolhida. As palavras que dizemos, elas vêm do coração e revelam o coração. Então, por causa disso, a segunda afirmação do autor é que o coração dos perversos vale muito pouco. O coração dos perversos vale muito pouco, porque lá no interior dos seus corações, os perversos maquinam a violência. Lá no fundo do coração, os perversos estão pensando na prática da maldade, estão pensando em coisas cruéis. Lá no íntimo do coração, os perversos estão blasfemando contra Deus, duvidando do seu poder, acusando os homens, caluniando as pessoas. Lá no fundo do seu coração, os perversos estão com projetos iníquos, que para nada aproveita. Estão com pensamentos abomináveis e com propósitos malditos. Portanto, vale muito pouco aquilo que está no coração do perverso e aquilo que o perverso produz por meio das suas palavras. Não é? Certamente nós não devemos dar ouvidos ao que diz o perverso. Certamente nós não devemos seguir o conselho dos insensatos. O Salmo 1 chama a atenção para isso, dizendo que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, devemos evitar as más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. As palavras influenciam para o bem e para o mal. Então, prata escolhida são as palavras do justo. Aquilo que o justo fala merece ser ouvido. Aquilo que o perverso fala deve ser ignorado ou repelido, combatido e não aceito por nós em nosso coração. O coração dos perversos vale muito pouco, porque produz aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não traz vida, aquilo que não traz paz. Os perversos trazem inquietação com as suas palavras. Os perversos trazem confusão com as suas palavras. Os perversos trazem dúvidas com as suas palavras. Mas os justos estão pensando em coisas completamente diferentes. Os justos estão pensando em trazer algo que imponha esperança, que traga esperança, alento. Os justos estão interessados em trazer alento, sossego ao coração das pessoas. Aqui está a diferença. Então, aquilo que o justo fala é uma prata escolhida, tem que ser levada em consideração. Felizes são aqueles que estão na companhia dos justos, felizes são aqueles que têm pessoas que temem a Deus ao seu lado, porque
elas podem ser e frequentemente são instrumentos de Deus para nos orientar, para que nós aprendamos a nortear as nossas vidas de acordo com os desígnios do Senhor. Rejeite, portanto, o conselho do ímpio e ouça aquilo que Deus nos diz através de pessoas piedosas. E o complemento, né, na verdade, o versículo que vem a seguir, é muito ilustrativo desse ponto, porque ele vai dizer que os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Prestem atenção nisto. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Ou seja, com as suas palavras, os justos apacentam. Né? O ato de pastorear é um ato de cuidado, é um ato de preocupação com o bem-estar alheio. Portanto, quando o justo se pronuncia por meio das suas palavras, ele, de algum modo, produz um benefício naqueles que o ouvem. Não é? As palavras do justo estão desprovidas de intentos malignos. As pessoas reconhecem isso, ouvem a orientação que vem dos lábios do justo, e se sentem pastoreadas, se sentem seguras com as orientações recebidas e colocam em prática, não é? Agora, observem qual é o comportamento oposto a este. Ele diz, mas por falta de senso morrem os tolos. O que o texto sugere, o que o texto nos induz a pensar e a perceber, é que os insensatos ou os tolos, como ele coloca aqui, ainda que eles estejam cercados de pessoas justas, ainda que eles ouçam conselhos muito pertinentes, ainda que pessoas sábias se dirijam a ele com palavras que busquem o seu próprio bem, ele acaba morrendo de fome, né? Ele morre sem receber o alívio que a sua alma precisa. É morrer de fome na casa do pão, né? Ele tem diante dele a possibilidade de se alimentar, mas ele rejeita o alimento. Ele tem diante dele a oportunidade de seguir o bom ensino, de aprender, de introjetar os mandamentos de Deus, porque os justos estão falando, e ele está cercado de justos, talvez, mas ainda que os justos o cerquem, e ainda que os justos falem com ele, e ainda que os justos demonstrem preocupação nas repreensões que trazem, ou nos conselhos que dão, o falto de senso morre, não é? Morre os tolos, porque eles não estão dispostos a ouvir e a emendar os seus caminhos de acordo com aquilo que eles ouviram e de acordo com aquilo que eles aprenderam. Infelizmente, nós certamente conhecemos pessoas assim também. Talvez em muitas das nossas igrejas é possível encontrar pessoas que estão ali frequentemente, aparentemente até caminhando com os santos, visitando, frequentando, mas infelizmente não estão dispostos a se arrependerem dos seus pecados, a mudarem o seu comportamento e a saírem do caminho da insensatez para o caminho da obediência à palavra de Deus. É como em outro momento o Senhor Jesus fala sobre o lançar pérolas aos porcos, né? Isso também pode acontecer. Portanto, prata escolhida, vamos nos deter nisto. Prata escolhida é a língua dos justos, e os lábios do justo apacentam a muitos. Eu quero desafiá-lo a pensar sobre isso. Que as suas palavras sejam um bálsamo, que as suas palavras sejam um refrigério, que as suas palavras tragam paz, tragam alento aos corações daqueles que ouvem você. Que as suas palavras sejam um instrumento de Deus para a transformação, para a transmissão de vigor, o vigor de Deus para a vida daqueles que estão, de algum modo, desanimados. Que Deus te use poderosamente para isto. E vamos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo. As palavras do Senhor Jesus Cristo eram sempre palavras repletas da mais alta sabedoria.
O Senhor Jesus era o verdadeiro justo, o protótipo, é o modelo que nós devemos observar, que nós devemos seguir em todas as coisas, no seu comportamento, nas suas palavras. Mais do que isso, nós devemos introjetar o ensino de Jesus Cristo no nosso coração, entendendo que é da boca que sai aquilo que contém, que está contido no nosso coração. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras, vamos ser moderados com as nossas palavras, vamos ser justos com as nossas palavras, vamos usar as nossas palavras para pregar o Evangelho e para glorificar a Deus, porque certamente é isto que é requerido de nós, é isto que Deus requer de cada um de nós, que as suas palavras sejam como prata, sejam como ouro, que as suas palavras apacentem e promovam o bem. Vamos olhar para Jesus, vamos ver a maneira como Jesus utilizava as suas palavras e vamos pensar na produção do bem, na produção da justiça, na produção daquilo que agrada a Deus por meio das nossas expressões, das mais variadas expressões. Que as nossas palavras sejam uma expressão de louvor e de adoração ao Deus único e verdadeiro. Que o Senhor te guarde, te proteja do mal, que o Senhor te abençoe e aplique esta palavra ao seu coração. Amém.